O Poder do Subconsciente, capítulo 4, parte 5. Gente, só uma explicaçãozinha rápida. Quem está acompanhando com o seu livro deve estar percebendo que eu pulo alguns nomes. E eu pulo devido a não saber a pronúncia. Mas aí, vamos supor, no capítulo anterior tinha um médico, aí falou o nome do médico. Eu falei que era um médico, o país, tudo que estava lá escrito. Eu só não falei o nome porque eu realmente não sabia a pronúncia. Então agora, quando eu começar esse capítulo logo aqui, ele já vem com um nome que eu não sei falar. Então, possivelmente eu vou pular o nome deste rapaz aqui. E outra coisa, nos primeiros vídeos, quando eu comecei, eu demorava muito a gravar, porque eu ficava todo o tempo apagando e voltando, apagando e voltando. Qualquer errinho, se houvesse qualquer dificuldade ali na fala, gaguejar, qualquer coisa, eu voltava, gravava de novo. Mas aí eu percebi que isso não estava, de uma certa forma, humanizado. Porque é uma leitura compartilhada, para parecer não, para ser o mais natural possível. Não é um robô, não tem inteligência artificial. Então eu sou um ser humano, assim como você, que erra, que não sabe uma pronúncia de um nome. E tá tudo bem. Então eu não tô mais voltando para regravar quando eu falo, tem um erro ali ortográfico, alguma coisa. Ou quando eu gaguejo, enfim. Eu não tô mais voltando para gravar novamente. E tô fazendo essa jogada, pulando algumas coisas que nem eu vou fazer agora. Eu vou pronunciar o nome do jeito que eu compreender aqui. E logo na primeira linha eu já vou pular o nome dele. Vou só falar o que ele é, porque o nome completo aí é que não dá mesmo. Os experimentos de Bernien. Bernien, eu não sei se é assim. Aí fala o nome dele completo. Professor de medicina em Nancy, França. Foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernien contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento, que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. Vocês estão entendendo, gente? O médico falou que tinha uma coisa nova, né, revolucionária e tal, uma novidade. E pegou um termômetro, que já existia, e colocou na boca do jovem. E o jovem achou que ela era aquela coisa, aquela novidade lá tecnológica, mas não era. Mas ele acreditou. E aí, a paralisia foi, ó. Continua Bernien. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz. Havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar um aparelho de indução, botei a mão sobre a laringe da paciente, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar bem alto. Um instante depois a fiz dizer A, em seguida B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Bernien estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão. Diz Bernien que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de uma paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo e não deixam dúvida de que qualquer mudança estrutural no corpo pode ser feita com o resultado da sugestão oral ao paciente. Ou seja, nesse caso ele demonstrou não o poder de cura, mas o poder de adoecimento. Ele colou o selo
disse ser outra coisa e ali apareceu uma bolha lá na nuca dela. Então, da mesma forma, quando as pessoas dizem assim, quando a gente cresce escutando assim, que depois dos 40 a doença aparece, que depois dos 30 a gente engorda. Esse tipo de coisa fica e a gente acredita e molda assim a nossa realidade. Então, da mesma forma, quando você come uma comida e alguém diz, vixe, isso aí vai te engordar. Uma coisa simples, né? Então, são tantos exemplos que eu poderia dar que a gente passaria o dia inteiro. Mas se você for perceber, o poder da sugestão tá em tudo. Quando alguém diz assim, não faz isso não, porque isso aí, ó, se tu continuar fazendo isso aí, tu vai ter um câncer. Olha, isso aí, fulano passou e na hora ela sentiu dor de cabeça. Se tu for usar isso aí, tu vai ter dor de cabeça. E a pessoa tem a dor de cabeça. Então, assim, do mesmo jeito que é para cura, também é para o adoecimento. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. M. Bourru colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte. Às 16 horas, após a hipnose, você virá ao meu consultório. Se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse Bourru: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei, e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letra de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante, e em alguns pontos havia gota de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre as funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, que é a mente subconsciente, assim ele é. Essa citação, assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Ela, com certeza, a galera que está aqui lendo um livro como esse já deve ter ouvido falar, né? Então fica esse capítulo ele tá acabando. No próximo vídeo ele acaba. E bem importante. Cada capítulo que a gente vai entrando desse livro é bem importante, porque o poder da sugestão, ele tá em tudo. E se você não estiver consciente, desperto, se você estiver no automático, você vai pegando cada sugestão daquela e absorvendo. Porque até mesmo quem está desperto, que não está no automático, vez ou outra, o poder da sugestão de alguém que é importante para você acaba, ficando aqui. Então, vamos lá concluir no próximo vídeo.